Olá a todos, você está no seu canal Nave Brasil, um canal de consciência patriótica. Nós vamos fazer algumas considerações sobre esse circo de mentiras que se tornou o Brasil, né? Essa epidemia que é uma grande fake news criminosa do coronabozo, né? Nós vamos usar esse termo porque é uma trama diabólica, mentirosa, de massacre da nação que a mídia compôs criminosamente, sem a busca do entendimento mínimo técnico, e a população está albergada em casa, preocupada com um vírus que nada mais é do que uma falácia, né? Não há um único caso real de coronavírus no Brasil e nós não terceirizamos a nossa obrigação de raciocinar para nenhum meio de comunicação televisivo, radiodifusão ou jornais, né? Nós buscamos a fonte para entender o que está acontecendo, e você que acreditou nessa mentira, colocou máscara, você infelizmente pode se sentir não apenas com uma máscara, mas também com um nariz de palhaço, né? Esse circo do qual o Bozo é o presidente da oligarquia transnacional, terrorista, narcotraficante, que esbulha os poderes, né? É claro que no tecido dos poderes, os três poderes, estão as gangues quadrilheiras, né? Em ataque subversivo contra a Constituição, no pleito terrorista de 2018, do qual nós encontramos agora nesse circo, que o país já arrebentado com um terço do seu tamanho econômico de 2003, e agora as empresas fechando, a quebra financeira econômica acontecendo através de uma fake news. Então é claro que a nós, como cidadãos lúcidos, importa entender o que está acontecendo, né? E na falta de uma mídia séria, nós vamos fazer aqui uma leitura de parte do ato interventorial constituinte. Claro que em alguns pontos aqui já foi lido pelo presidente constitucional, mas nós vamos aqui fazer leitura de alguns pontos para testemunhar aquilo que deveria ser feito pelos formadores de opinião, pela mídia, por juristas, mas eles estão, ao invés disso, na onda, né? Fazendo papel de palhaço. Mas é claro que nesse corpo de delito do país ia resultar essa situação catastrófica, né? Vergonhosa. Então, eu gostaria de ler toda a documentação, mas resolvemos fazer um vídeo menor, então eu vou ler alguns pontos, tá? Mas como é de domínio público, deveria ser obrigação de todos estarem buscando informações pertinentes para saber do que se trata, mas a fachada e propaganda basta, né? Então, com 5 minutos, né? Hoje as pessoas deixaram de buscar as fontes primárias para acreditar no que a mídia fala e na conclusão que ela fala, porque claro, né? São treinados para isso. Hoje dificilmente você encontra alguém que não vai
comentar sobre um assunto falando, eu vi uma reportagem. Então, nós vamos fazer, usar aqui até o termo do guru do bolsonarismo, né? Nós vamos fazer o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né? Então, ata interventorial constituinte 0007, vou fazer, reconhece o ataque terrorista derivado no massacre moral da nação, sequestro terrorista do país, desagregação terrorista da República, instalação do Brasil em regime terrorista político na modalidade de pandemia viral por coronavírus, embutido no ataque terrorista originário da pandemia do narcotráfico, que busca a efetivação do golpe eleitoral terrorista de 2018 contra a Constituição. Institui em responsabilidade penal e civil em sede judiciária coercitiva perante as respectivas vítimas e em crime de subversão terrorista contra a União e crime de terrorismo contra a humanidade que ela está sofrendo nesse massacre do povo, em sede de processo histórico e foro de socorro de soberania. As pessoas que nomina nesse ato dentro da organização terrorista em que se congregam e atuam perante o Supremo Tribunal Federal, em Corte Constituinte, ao diretor-geral do STF, em virtude da sua absoluta vacância. Notificada a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, a Santa Sé, entidades agregacionais da sociedade civil e entidades agregacionais das atividades econômicas, a quem impõe o dever de divulgação, sob pena de confissão da associação com o terrorismo. Octogonal parlamentar reconhece penalmente tipificado o ataque terrorista derivado composto do massacre da nação, sequestro do país, desagregação terrorista da República, instalação do país em regime de terrorismo político pela modalidade de pandemia viral por coronavírus, que embute o ataque terrorista originário da pandemia do narcotráfico, tendo por objetivo a efetivação do golpe eleitoral terrorista de 2018 contra a Constituição. Institui nele a responsabilidades penais e civis em sede judiciária coercitiva perante as respectivas vítimas em crime de subversão terrorista contra a União, em sede de processo histórico, foro de socorro de soberania, as seguintes pessoas: Jair Messias Bolsonaro, Antônio Hamilton Martins Mourão, Luiz Henrique Mandetta, Walter Souza Braga Neto, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Luiz Eduardo Ramos, Jorge Oliveira, Augusto Aros, da PGR, André Luiz de Almeida Mendonça, AGU, Felipe Santa Cruz, da OAB, Gladson Camelli, Renan Filho, Valder Góes, Wilson Lima, Rui Costa, Camilo Santana, Ibanes Rocha, Renato Casagrande, Ronaldo Caiado, Mauro Mendes, Reinaldo Azambuja, Flávio Dino, Romeu Zema, Helder Rabalho, Renato Júnior, Ratinho Júnior, João Azevedo, Paulo Câmara, Wellington Dias, Wilson Itzel, Fátima Bezerra, Eduardo Leite, Marcos Rocha, Antônio Denário, Carlos Moisés, João Dória Júnior, Belivaldo Chagas e Mauro Carlesi, agregados às corporações terroristas que o formam: o efetivo terrorista que esbulha o Palácio do Planalto, os efetivos terroristas que esbulham a Câmara dos Deputados e Senado Federal, efetivo terrorista que esbulha a Procuradoria-Geral da República, efetivo terrorista que esbulha a Advocacia-Geral da União, efetivo terrorista que esbulha o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e todos os órgãos de imprensa, televisiva, radiofônica e escrita do Brasil. Artigo 10. Ficam arroladas as prisões e sujeitos a processos penais e indenizações civis, governadores, prefeitos e auxiliares, que estão se comportando em corporações terroristas nos ataques terroristas objetos desse AIC, bem como todas as pessoas que estão agregadas nesse ataque terrorista ao povo brasileiro,
incluindo jornalistas, publicitários, marqueteiros, informadores de opiniões e blogueiros. Fica requisitado o Persecutório Institucional de Segurança Nacional, a Agência Brasileira de Inteligência, Centro de Inteligência do Exército, Centro de Inteligência da Marinha, Centro de Inteligência da Aeronáutica sobre a coordenação da magistratura de Estado, para apuração científico-militar em defesa da Organização Internacional da Soberania dos Povos que estabelece a ordem jurídica internacional, a fundamentar reação do Brasil nos foros internacionais próprios contra eventuais autores associados da tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos no Brasil, responsável por esses ataques terroristas à nação brasileira e ao país, cujo correrá independente ao Persecutório Institucional de Estado, ao encargo da Polícia Federal, no qual devem-se efetivar as prisões aqui prevenidas. Artigo 12. Fica determinado ao Ministério da Saúde, na pessoa do seu ocupante, Luiz Henrique Mandetta, que apresente no prazo de 48 horas o protocolo do presente ao respectivo gabinete, ao Gabinete Parlamentar Constituinte da República Federativa do Brasil, em seu endereço de campanha, sob pena de prisão em flagrante delito, os seguintes documentos: laudos periciais de laboratórios de todas as pessoas apresentadas como infectadas por coronavírus agregadas a Jair Bolsonaro, diagnósticos, receitas e tratamentos, mapa autêntico do Instituto de Ciência Biológica da Engenharia Genética que personificou o coronavírus ou Covid-19, dando-lhe a procedência e por qual via e para que fim ele foi pesquisado. 3. Atestados de óbito das pessoas que tenham morrido por coronavírus ou Covid-19 no Brasil e laudo científico de laboratório insuspeito que tenha atestado a causa-morte cientificamente detalhada. 4. Laudos científicos insuspeitos de vistorias dos hospitais ou consultórios ou centros clínicos onde as vítimas do coronavírus ou Covid-19 foram diagnosticadas, atestando a inexistência absoluta da infecção hospitalar. 5. Em que prontos socorros e atendimentos médicos de coronavírus ou Covid-19 está sendo torrado o dinheiro que foi liberado para a contenção da pandemia coronavírus. 6. Laudo científico do Ministério da Saúde sob supervisão da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre a saúde pública do Brasil, constando: a. Quantas pessoas cancerosas existem em cada grupo de 3 pessoas diagnosticadas? B. Quanto monta a população dependente de atendimento de saúde no Brasil? C. Qual é o montante das pessoas infectadas por dengue, chikungunya, HIV, hepatite, hanseníase, sarampo, varicela, varíola, febre amarela e tifo no Brasil? Em que categoria clínica tais pacientes são tratados? E qual é o montante em infectados em tratamento pela pandemia no coronavírus no Brasil? Onde e como estão sendo tratados? E respectiva documentação médica e laboratorial de cada infectado. D. Relatório circunstanciado com currículo profissional de cada um dos médicos e de cada laboratório que atestou existência da pandemia por coronavírus. E. Qual a diferença entre vírus SARS-CoV-2 e o vírus de computador? F. Qual a diferença entre uma microvida e uma essência viral? H. Qual a diferença entre a essência biológica e uma concepção energética? I. Onde está o princípio da vida entre a biologia e a física quântica? Parágrafo único. Isto não é tudo o que se tem de conhecer no microcosmo da criação para identificar espécies em seu universo da microvida.
mas com esse suprimento e um laboratório CG já pode instalar persecutórios científicos de algum resultado clínico aproveitável? Ou qual o vírus descoberto que foi exterminado? Artigo 13. Este AIC entra em vigor na data do protocolo no Supremo Tribunal Federal em esfera de Corte Constituinte, ao cuidado do diretor-geral do STF, em virtude da absoluta vacância do STF. Com a natureza de socorro emergencial forense à nação e ao Brasil, e por sua natureza constituinte, institutiva, existente às disposições ordinárias, e suspende as disposições normativas que ele não recepciona. Então, aqui no final está algumas questões técnicas mínimas, né, que vai pôr por terra toda essa mentira diabólica, né, que submete à destruição da pátria nesse círculo das oligarquias terroristas, transnacionais, né, bolsonariana, petista, né, do qual esse engodo coloca o país num verdadeiro circo, um verdadeiro caos, que resulta no suicídio das esquerdas. Fim da civilização vencida dos apátridas. Forte abraço a todos. Obrigado.